Oi, gente, tudo bem? Estou de volta para ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 19, 20 e 21 de 2 Reis. Mas antes nós vamos orar. Baixem as suas cabeças, fechem seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Para te pedir, Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos erros, Senhor. E nos ajude, Pai. Ficar firme na Tua presença, Senhor. Pai, não solte da nossa mão. Que somos rebeldes, Senhor. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Segura na nossa mão, Pai. Firme, não solte nem por um instante, Senhor. Ajude-nos, Pai, a ficar firme contigo, junto contigo, o tempo todo, Senhor, porque precisamos de Ti, Pai. Não podemos desviar o nosso olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque corremos o risco de pecar. Ajude-nos, Pai. Tenha misericórdia de nós. E quero também, Senhor, te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor fez para nós e está fazendo ainda, né, Senhor? Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento e pela proteção que o Senhor nos dá sempre, Pai. Peço ao Senhor que abençoe a todos e proteja também a todos com saúde, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos, né, gente? Vamos à nossa leitura. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, o Sebna, o escrivão e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem força para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. E o Senhor, nosso Deus, escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem e Isaías mandou esta resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios os assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele. E Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbna. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia,
vinha vindo para atacá-lo. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: seu Deus, em que você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que pode escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã. Destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe, e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar. E nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Amate, Arpade, Sefarvaim, Ena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no teu trono, e fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizestes os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Sequenaribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, é Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Então, com quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho.
Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e o faz secar. Mas eu conheço muito bem e sei que você faz e aonde vai. Deus sabe de tudo, né? De tudo que nós pensamos, o que falamos, tudo. Não adianta esconder nada do Senhor, nem os nossos pensamentos. Ele sabe tudo. Mas eu conheço muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. Farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: Este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado, mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas. É isso mesmo, as pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela, não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, o falei. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, né, um Deus minúsculo, né, Nisroque, os seus filhos Adremeleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. É um povo completamente mau, né? Meu Deus. Terminamos o 19, tá? Agora a gente vai para o 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: ponha suas coisas em ordem, porque você
não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa... É uma pena que ele erra no final, né? Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? O que você prefere que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus. Olha só. Então, fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus. Nada é impossível para o Senhor, né? Então, Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acás. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Deveria ter mostrado Deus, né, que curou, né? O Senhor, né, nosso Pai que curou ele, que deu mais 15 anos para ele viver, ele foi se exibir, né? Então ele mostrou, né, todas essas coisas para o outro rei, todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Entregou de bandeja, né? Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio
isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem, como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Vamos para o 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Eziba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Aserá. Como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas, construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Coisa, né? Muitas vezes, como aconteceu e acontece com Deus sempre, né? Ele faz o bem, nos ajuda e depois que nós estamos bem, nós esquecemos dele, né? E também acontece com muitas pessoas que nós ajudamos. As pessoas não enxergam o bem que fazemos. Mas se você fazer uma coisinha errada, aí você já não presta mais, a pessoa te abandona. É triste, né? É muito triste. Mas a vida é assim, né? Vamos seguir. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi esse templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. Então eles adoravam a Deus, faziam sacrifício, tudo no templo, né? Ali onde o Senhor pediu para fazer. Mas o que Manassés fez? Tudo que o Senhor abomina, né? E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus
e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o seu povo ia avançando. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Até com Jesus, né? Eles puseram uma roupagem nova na igreja, entraram com a roupagem velha deles, né? Os romanos, né? Entraram com as vestes velhas e dizendo que era tudo novo, que era tudo de Jesus. Só que na verdade, e eles continuaram adorando, isso nós estamos falando lá do Novo Testamento, tá, gente? Continuaram adorando todos os deuses deles, que eles trouxeram, né, para a igreja do Senhor. Foi isso que eles fizeram, né? É triste, né? Mas é verdade. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Então, o que nos lembra hoje? O que nos lembra? Pensa um pouquinho. O que o Senhor abomina? O Senhor não abomina imagens, outros deuses, adoração a outros deuses, porque muitos chamam de santos. Na verdade, santos somos nós que estamos com o Senhor Jesus. Nós somos os santos, nós somos a igreja. E nenhum desses ídolos que foi trazido pela Roma, por Roma, nenhum desses ídolos faz nada. Porque esses ídolos representam todos aqueles ídolos deles lá atrás, com esses nomes aí, ó. Deus Aserá, Rainha do Céu, tudo isso. É só pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho e pedir a Deus para abrir os olhos, ouvidos, para poder entender. E tudo isso aqui foi trazido por Roma, né? Então prestem atenção para não continuar no erro, né? Porque o único que salva é só o Senhor Jesus. Somente Ele, né? Ele veio, cumpriu o Antigo Testamento, que nós estamos lendo agora, né? Porque é muito importante. No Antigo Testamento fala de Jesus de Gênesis até o Novo Testamento, que é o final, que é Apocalipse. Então fala do livro inteiro, fala do Senhor Jesus. Nós é que não sabemos interpretar todos, né? Mas tem muita coisa. A Bíblia é maravilhosa, inteira. Tudo que está falando aqui, ó, serve para nós hoje, entendeu? Para nós. Serve para mim muito bem, porque serviu para mim essa parte aqui, ó. E adorar os deuses, adorar o que eles trouxeram com uma roupagem nova, né? Usando a roupagem velha deles, trouxeram a roupagem nova dizendo que eram santos. Mas na verdade são os ídolos deles. E enganou as pessoas, né? Enganam as pessoas até hoje. As pessoas estão pecando por culpa deles, né? Mas assim, graças a Deus que o Senhor tem aberto os olhos de muita gente e as pessoas estão lendo a Bíblia, estão se interessando mais pela palavra do Senhor, que é a palavra correta, né? Então vamos lá. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados.
Então, muita gente que fala assim, nossa, como os judeus sofreram, né? Realmente sofreu. O justo pagou pelo que o injusto fez. Porque o Senhor, quando Ele manda chuva, Ele não manda só chuva só para os bons, Ele manda para todos. Infelizmente, o povo que pecou sofreu, e o povo que não pecou também sofreu junto. Por quê? Porque está tudo junto na terra, está tudo, né, misturado. Então, se o sofrimento vem para um, vem para todos, né? Nós não estamos separados do outro povo, estamos todos juntos no mesmo mundo caído, né? Então, infelizmente, sofre todo mundo, né? Então, a respeito dela, ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria, e como fiz com o rei Acabe, de Israel, e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. E realmente aconteceu, né? Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Aqui aí fazer só uma explicação aqui. Óbvio que os bons sofreram junto com os maus, mas com diferença, né? Os que eram bons e temente ao Senhor, que não adoravam os ídolos, que não fazia as feitiçarias, que não fazia as coisas que o Senhor abominava, essas pessoas, elas foram salvas, foi direto para o seio de Abraão. Então, a diferença é essa, né? Agora, os maus que morreram, então esses já foram para o sofrimento eterno, né? Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas e não me agradam, e me têm deixado irado, desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Então, se hoje, um exemplo, acontecer alguma coisa que o Senhor mandar uma catástrofe e acabar com São Bernardo inteiro, São Paulo inteiro, não vai ficar vivo os bons, porque é santo, porque está com Jesus. Não, vai morrer todo mundo. Ele vai morrer, não tem jeito. Aí os bons, os que é de Deus, vai com Deus. O que não é, vai ficar do outro lado, né? São duas mãos, né? A esquerda e a direita. Os salvos por Cristo, vai com Cristo. Os que não são salvos, fica na esquerda, fica vai direto para o sofrimento eterno, né? Essa é a diferença. Mas que se acontece uma catástrofe, acontece para todos, né? Igual aconteceu lá na Síria, né? E morreu aquele monte de gente. Ali morreu muita gente, muito ruim, muito bom. Muito bons, né? Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Então, essas pessoas os grandões, né, os que comandam aí o mundo, através da religião, que ensina o povo a adorar ídolos, ensina um monte de coisa, que não seja o Senhor Jesus, né? Porque o Senhor Jesus, ele é o único que devemos falar, é o único. Ele morreu na cruz por nós. Nós devemos obedecê-lo, amá-lo e respeitá-lo. É isso que devemos fazer. Agora, essas pessoas, os grandões lá que sempre põem os santos, né, os santos na frente, sempre
deixando Jesus para trás, né? Eles põem Jesus no meio, que é para poder não perder o povo. Mas, na verdade, eles não acreditam. Eles acreditam que quem salva é a Senhora dos Céus, né? Que pode até ser essa deusa será deles, que a gente não sabe. Mas, infelizmente, é assim, né? Mas vamos orar, né? Que o Senhor, só Ele sabe de todas as coisas. Então, todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história do rei de Judá, dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Então, o que nós estamos falando não é só de por exemplo, de um lado que adora santos, né? Não. Ídolo é tudo. Tem gente que são fissurados em cantores, em pastores, acreditam piamente, largam tudo para seguir. Isso aí é idolatria também, né? E tem muitas igrejas, que a gente fala igreja onde todo o povo, os santos vão congregar. Então se juntam ali todos os santos para orar. Tem muitos templos aí que eles pregam a prosperidade, ficam fazendo muita coisa para chamar a atenção do povo. E na verdade deveria de falar de Jesus e não ficar fazendo essas coisas, né? E quando o Senhor quer curar, o Senhor quer dar alguma coisa pra gente, vai dar. Mas fazer o que eles fazem arrastam multidões, porque as pessoas elas não vão atrás de conhecer o que o Senhor Jesus fez. Assim como um lado mostra os seus deuses, né, seus santos de barro, de pedra, de gesso, o outro lado mostra a idolatria. Pano ungido, rosa ungida, vassoura, cajado, é uma idolatria só, porque não existe isso. Não existe. Então, eles fazem isso para chamar atenção, o povo não conhece Jesus, vai tudo para lá atrás disso daí. E nós não devemos ir atrás de nada disso. Nós devemos de ir conhecer a palavra do Senhor Jesus. O Senhor é que trouxe a palavra de salvação para nós. Ele nos salva. Não vamos seguir somente ao Senhor, né? Não vamos atrás de nada mais. Vou continuar. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, da cidade de Jotebatá. Como o seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim, Amon abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo no jardim de Uzá e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. Terminamos também o 21. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus.